Então tá, sem muita firula, tentando ser rápido aqui para fazer esse exercício. A gente está agora resolvendo os problemas de atrito, tá? As aplicações das leis de Newton com relação ao atrito. Então vamos rapidamente aqui ver o enunciado da questão 1, que já fala sobre atrito aqui, né? Então o que nós temos de dados? Vamos marcar aqui. Ele fala que no momento inicial, ó, que o caminhão está andando, ele está em MRU, tá? Porque a velocidade é constante. Tá? Então lembrando sempre que aqui, ó, a velocidade não muda, né? Então nesse caso aqui a velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Uma trajetória retilínea transporta em sua carroceria uma caixa ali, ó, de massa, onde está aqui, ó, 300 kg, tá? O motorista aciona os freios durante 10 segundos, então nosso intervalo de tempo aqui, ó, tá? Então, quando ele aciona os freios, vai acontecer aqui uma variação de velocidade. Então, a gente tem uma mudança no movimento, ó. Ele deixa de ser MRU para virar MRUV aí, tá? E aí a velocidade ela passa a ser quanto ali, ó? Passa para 10 metros. Então essa velocidade aqui, ó, é a nossa velocidade inicial, tá? E aí ele muda então para o MRUV, tá? E a velocidade final dele passa a ser de 10 metros por segundo. Então ele está reduzindo a velocidade aqui, né? Então nós temos que tipo de movimento é esse, galera? As velocidades são positivas, então o movimento é progressivo. Mas a gente está vendo que a velocidade diminui, então isso aqui vai dar, na variação de velocidade, vai dar um valor negativo para a aceleração, né? Nesse intervalo de tempo aqui, ó, de 10 segundos. Então isso aqui vai ser um tipo de movimento retardado, né? Porque a aceleração é negativa, enquanto que a velocidade ela é positiva, tá certo? Movimento progressivo e retardado. Observe-se que durante a aplicação dos freios, a caixa não escorrega, tá vendo aqui? Ó? Então aqui que diz para nós que tem o tal do atrito. Ó. Então aqui vai ter essa força de atrito ali, ó. A tal da Phi, ó. Força de atrito estática, tá? É isso que representa esse Phi ali, ó. Força de atrito estática, né? Fzinho de força, o A minúsculo para dizer que é o atrito e o outro A minúsculo para dizer que é estático, tá? Que tá o quê? Que a caixa, né? Isso aqui é sobre a caixa, não sobre o caminhão, ó, sobre a caixa, tá? Aqui a gente vai fazer uma análise na caixa, tá? Então, a caixa tá paradinha lá, tá? Repouso. O que ele quer que a gente faça? Ó? Quer que a gente faça o tal do diagrama de força, aquele tal do diagrama de corpo livre, fazer as setinhas, né? Desenhar os vetores aí. O que mais que ele quer que a gente faça aqui? Ele quer que a gente determine o módulo da força resultante na caixa também, tá? E por último, encontre o valor do coeficiente de atrito, né? Tá? Então aqui ele quer saber, ó, a força que atua na caixa e por último calcular o coeficiente de atrito estático aqui. Então essas aí são as nossas perguntas, tá certo? Muito bem. Então vou abrir aqui para nós poder fazer. Eu já tinha desenhado ali para ganhar tempo, né? Já tinha desenhado no caminhãozinho, tá? Se vocês não sabem desenhar um caminhão, pode ser só a caixa também, né? Porque o importante aqui é a gente desenhar as forças que atuam na caixa. Foi o que ele pediu ali, né? Então o caminhão é só uma perfumaria ali para a gente ilustrar melhor o problema. Então o que a gente tem ali, né? Quais são as forças que estão atuando na caixa? Só para a gente lembrar aqui que quando o cara aciona os freios, né? O que acontece? Tá freando, então deixa de empurrar, né? O que o pneu faz quando está em movimento? O pneu em movimento, ele empurra o chão para trás, né? E aí o chão, ou seja, o piso empurra o caminhão para frente, por isso que o caminhão anda. Quando ele está freando, o que ele começa a fazer? Ele tenta empurrar, né? Reduzir isso, toma uma linguagem assim figurada, é como se o caminhão estivesse tentando empurrar o piso para frente agora, né? E daí se o piso é empurrado para frente, o que acontece? A reação do piso é empurrar o caminhão para trás aqui, né? Tá?
E aí, se empurrar para trás, vai surgir uma força na caixa aqui, ó, tá? Então vai surgir uma força na caixa para frente aqui, ó, tá? Vou desenhar aqui, ó. Essa aqui é a força que está atuando na caixa. Então esse FC aí, ó, vai ser a força que está atuando na caixa devido ao quê? Devido à frenagem, tá? Tá? Então a tendência na frenagem é o quê, ó? Né? Você freou, a tendência dos objetos é o quê? Ir para frente, né? A gente já falou isso na questão lá da inércia, ali da inércia, pro avião e pro ônibus, né? Que é a mesma coisa do ônibus. O ônibus está em movimento, ele dá aquela frenagem. Qual que é a nossa tendência? É ser arremessado para frente do ônibus, né? Enquanto que o ônibus arranca, né, do reparte do repouso, a nossa tendência é o quê? Ser jogado para trás. E a gente tem que fazer uma força para segurar ali naqueles suportes, né? Muito bem. Então, identificada essa força na caixa, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, a caixa não está em movimento, ele diz que a caixa está parada. Então, para a caixa estar parada, tem que ter uma força contrária aqui, ó. Então vai surgir uma força para cá, ó. Tá? Essa força com o mesmo tamanho, tá? Eu não desenhei ali a mesma flecha, mas tem que ter o mesmo tamanho de flecha. Essa força para trás aqui, ó, é a força de atrito estática, tá? Não estou desenhando as setinhas também aqui, ó, tá? Se eu esqueci, ó, vocês têm que lembrar sempre que tudo isso aqui é vetor, tá? Todas essas grandezas são grandezas vetoriais aí. Então a gente desenhou as forças que estão atuando onde aqui, ó? Ao longo, ó, da horizontal, né? Ao longo do eixo X aqui, né? Ó, se a gente botar para cá o eixo X, ó, essas aqui estão no eixo horizontal, o eixo X. E se a gente imaginar que aqui está passando, ó, o eixo Y, né? Tá? Quais são as forças que estão atuando ao longo do eixo Y? Tem uma força para cá, ó, que é a de contato com a superfície do piso, que a gente chama de normal, a gente já estudou isso. E tem uma outra força que é a massa da caixa, né? Devido à ação da gravidade, a gente vai ter o peso aqui, ó, tá? O peso da caixa, ok? Então essas são as forças que estão atuando aí, né? Como eu falei para vocês, vocês não precisam fazer esse desenho bonito, basta fazer uma caixa, né? Fazer uma caixa e representar essas forças aí, né? Então a gente poderia simplesmente aqui, ó, isolar, né? Ó, isolar a caixa. Vou exagerar um pouquinho do tamanho dela aqui, ó. De quanto que a caixa tem esse tamanho aqui, ó. Tá? Essa é a caixa. E vou representar as forças que atuam nela ali, né? Então aqui, ó, eu tenho a normal para cima, né? Atuando na vertical. Para baixo aqui, ó, eu tenho a força peso da caixa. Para a direita ali, então, é a força que os freios exercem tentando empurrar a caixa para frente, né? Já que a caixa tenta parar, o caminhão tenta parar, os objetos continuam com o mesmo movimento do caminhão, né? Então a tendência da caixa é ir para frente, mas ela não vai para frente devido a quem? Devido à força de atrito aqui, né? E aí essa força de atrito, ó, ela tá em equilíbrio com essa aqui, ó. Essas duas forças estão em equilíbrio porque ele tá parado, né? Tá? Então, galera, isso aqui, ó, é a letra A. É a representação das forças que estão atuando. Isso aqui que significa o tal do diagrama, ó, de corpo livre, né, que eu estava falando para vocês. Identificar as forças. Tá? Muito bem. Então, como é que a gente vai agora, ó, calcular, por exemplo, a força na caixa aí, né? Então, para calcular essa força na caixa aqui, ó, tá? Tem que lembrar que o caminhão está transmitindo uma variação de velocidade para a caixa, né? De quanto? Tá aqui, ó. Ela era 20 metros e passou a ser 10 metros. Então houve uma desaceleração num intervalo de tempo de 10 segundos. Tá? Então, para a gente encontrar essa força na caixa aqui, ó, tá? Essa força na caixa, basta calcular quem aqui, ó? A massa vezes a aceleração. Tá? E daí eu vou precisar calcular a aceleração. Tá certo? Mas a aceleração a gente já sabe que é quem? Que é a variação da velocidade pelo tempo, não é? Então a velocidade final é 10, a velocidade inicial é 20,
um intervalo de 10 segundos. Isso aqui, 10 menos 20 vai dar menos 10. Menos 10 dividido por 10 dá menos 1. Então aqui, ó, a aceleração do caminhão é menos 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então aí essa variação de aceleração, ou melhor, essa variação de velocidade promove essa desaceleração no caminhão aí. Tá? E daí, como tem a massa do caminhão, né, que é 300 kg, também está aqui, ó, eu consigo calcular isso aqui, ó. Então a força que está atuando no caminhão, tá, é a massa dele, 300 vezes a aceleração. Tem um sinal de menos ali, né? Por quê? Porque na verdade o movimento é contrário, né? A tendência da caixa ali, ó, né, é continuar o movimento para frente. Mas o que acontece? A força que está sendo impressa pelos freios está para trás, né? Então, ó, o caminhão está vindo para frente, mas aqui, ó, a tendência, ó, da frenagem, ó, tá? A tendência da frenagem é... Opa, tá ao contrário aqui, né? Peraí. Opa, paga aqui. A tendência da frenagem está para cá, ó, tá? Fazer você parar, né? Já que você tá em movimento, ó, né? Então essa força, em vez de te empurrar para frente, né, ela tenta te empurrar para trás ali, né? Tá? Eu acho que assim ficou ruim também, né? Acho que é melhor colocar como tinha colocado antes ali, ó, tá? Então assim não ficou bom aqui, ó, tá? É só porque daí o que acontece? Se eu colocar a força para trás, não, acho que fica bom para trás, tá? Acho que fica bom. Fica bom aqui. Fica bom para trás aqui. Vamos colocar o branco ali para arrumar aqui, ó. Tá? Então, para cá tá atuando aqui, ó. Para cá atua a força de frenagem contrária ao movimento, né? O caminhão tá andando para frente, a força de frenagem tenta empurrar o caminhão para trás ali, tá? Então isso aqui é só para ilustrar o sinal aqui, né? Porque na verdade a gente pode trabalhar com o módulo, né? Então se a gente escreve como em termos do módulo ali, ó, vamos colocar em branco que é melhor, tá? Se eu pensar assim, ó, em termos de módulo aqui, ó, tá? E daí eu não preciso trabalhar com esse sinal de menos aqui, eu posso só trabalhar assim, ó, o módulo da força do caminhão, que é igual então aos 300 vezes o modo da aceleração, né? O modo da aceleração, que é menos 1, dá 1. Isso aqui então para nós vai dar uma força de 300 N. Então essa é a força que atua na caixa aí, né? Devido à frenagem dos pneus, tá? Então essa aqui é a letra B. E na letra C ele quer saber o coeficiente de atrito estático, né, na caixa. Então vocês têm que lembrar que ela aqui, ó, a Φ, tá? Em módulo de novo aqui, não vou escrever vetor, é quem, ó? É o módulo do coeficiente de atrito estático vezes a normal, tá? Então aqui, ó, normal a gente já sabe, ó. Quanto é que vale a normal, ó, na direção do eixo Y? É igual ao peso. Eles estão se equilibrando ali, né? E daí a gente sabe que o peso da caixa é massa vezes a gravidade, né? Tá? Então vamos colocar aqui, ó, normal é igual ao peso da caixa. Só que o peso da caixa é a massa, que é 300 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então a normal aqui, ó, vai dar 3.000 newtons. Esse é o valor da normal. Tá? Só que a gente sabe que ela aqui, ó, a força de atrito estático, ela também está equilibrando aqui, ó, na parte horizontal. Por que eu sei disso, ó? Porque do mesmo jeito que eu apliquei aqui, ó, tá? Eu estou aplicando isso aqui por quê? Porque a força resultante na direção, ó, do eixo Y, ela é igual a zero, né? Por que ela é igual a zero? Porque os corpos estão em equilíbrio aí, né? Então, isso acontece a mesma coisa no eixo X aqui, ó, tá? Então aqui, ó, a soma das forças da direção de X, ou seja, a força resultante na direção de X, ela também é igual a zero, porque, ó, tá? As forças se equilibram, tá certo? Consequentemente, quais são as forças que estão atuando na horizontal?
é 2, né? Ó, a força da caixa menos a força de atrito estático. Como ela se equilibra é igual a zero, não tem aceleração, consequentemente, ó, a força da caixa é igual à força de atrito estática, tá? Então a gente tira tudo isso, ó, do desenho. Então por isso que eu estou falando para vocês, aprenda a fazer o desenho, aprenda a fazer o diagrama de corpo livre, que daí com isso fica fácil de resolver esses tipos de exercícios. E daí como a gente já sabe quanto que é a força da caixa, ela vale 300 N, consequentemente aqui, ó, a força de atrito estático, ela também corresponde a 300 N. E daí, olha só, eu sei que a força de atrito estático, né, vale 300, ó, tá? Então aqui, ó, se isso aqui, ó, a gente acabou de ver ali, ó, que vale 300 newtons. A gente acabou de calcular aqui a normal também, ó, tá? A normal aqui, ó, corresponde a 3.000 newtons. Então, como é que eu faço para calcular o coeficiente de atrito estático? Só isolar, né? Só dividir um pelo outro. Então, a gente pode fazer essa divisão aqui, ó. Tem aqui, ó, phi igual a coeficiente de atrito estático vezes o normal. Quero calcular isso. Vou isolar, então, ó. Vou passar, ó, a normal para o outro lado dividido e vou ficar somente com o coeficiente de atrito estático. E daí eu simplesmente substituo os valores que a gente encontrou, né? A gente viu que a força de atrito estático é igual à força sobre a caixa, que vale 300. A normal corresponde a 3.000 newtons. E isso aqui corta, 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 corta. 3 sobre 30 dá quanto? Dá 1 décimo. 1 décimo é a mesma coisa que 0,1. Tá? Então, o coeficiente de atrito estático para repouso aí tem esse valor. Lembrando sempre que o atrito não tem dimensão, tá? Então aqui, ó, sem unidade aqui, ó, tá? Não tem unidade para o coeficiente de atrito estático, tá? Então, ó, ele é adimensional. Vou escrever aqui, ó, adimensional. Professor, o que é adimensional? Sem unidade, tá? Porque olha só, não era 300 newton aqui, ó, e também não era 3.000 newton, newton com newton, as unidades se cancelam, então não fica sem unidade, tá? Então todo e qualquer problema de atrito que for solicitado para calcular o coeficiente de atrito estático ou o coeficiente de atrito cinético, tá? Ambos não têm dimensão, aí a gente chama de adimensional.